A paz do Senhor Jesus para você, meu amigo ouvinte que nos acompanha no Face, querido irmão em Cristo Jesus, amigo que nos acompanha, você mais uma vez está sendo abençoado por este projeto Defesa da Fé Cristã que Deus nos deu para estar levando a você informações, esclarecimento, conhecimento das verdades espirituais que a Palavra de Deus nos revela. Nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, não importa a hora que você está vendo este vídeo, nós queremos chamar a sua atenção para esse assunto que nós vamos trazer hoje aqui, o qual nós anunciamos aí, no decorrer da semana, o esclarecimento sobre a realidade de quem parte deste mundo para a eternidade. Nós vamos falar um pouco sobre isso, levar para você esclarecimento sobre esse assunto, que é uma verdade importante que você precisa ter o conhecimento dela para que você possa estar andando verdadeiramente nos conceitos que podem lhe fazer bem-aventurado. Querido ouvinte da Palavra de Deus que nos acompanha no Face, compartilha com outros amigos este vídeo. Eu agradeço a Deus por sua vida que está sempre nos acompanhando aí no Face, assistindo nossos vídeos e até passando para outras pessoas também, divulgando esse trabalho, porque é muito importante, porque os últimos dias são terríveis na face da terra. E você que é crente, você que está buscando ter uma fé que pode garantir a salvação da tua alma, se não for na Palavra de Deus, essa fé ela é vã, essa fé é inútil, mas a Palavra de Deus te garante verdadeiramente salvação. Então é preciso conhecer para estar andando dentro dos conceitos da Palavra de Deus. Hoje eu quero comunicar a você a realidade deste fato, que é o que acontece com a pessoa que parte deste mundo, qual é a realidade da pessoa que parte deste mundo para a eternidade. Antes de entrar nesse assunto, eu quero chamar a sua atenção para um assunto, para acontecimentos muito importantes que temos vivido ultimamente, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Você já parou para ver o que está acontecendo no mundo? Aliás, o que vem acontecendo, Porque tudo isso já vem acontecendo, mas cada ano que se passa, cada dia que se passa, os acontecimentos ficam cada vez maiores e as coisas ficam cada vez mais difíceis e mais terríveis. Olha, amigo, o mundo está um caos. A dificuldade, a malícia, a depravação moral, a depravação espiritual, toda a situação, comportamento humano, atitudes do ser humano está terrível. E a gente vê que tudo o que tem acontecido tem nos deixado atônitos, tem nos trazido espanto de a gente ver atitudes humanas contra o próximo terríveis, monstruosas. Você viu agora mesmo o fato que aconteceu aqui em Pernambuco, onde foi noticiado esse fato muito sobre um padrasto que sequestrou a afilhada e fez uma barbaridade com ela. Então, o que acontece na mente do homem que leva ele a fazer isso? A gente vê hoje que muitos acontecimentos têm chocado toda a humanidade. A mídia tem focado muitas coisas e trazido muitas informações de atos, de acontecimentos horríveis no mundo inteiro. E a gente vê que tudo que está acontecendo, nada surpreende aquele que conhece a Palavra de Deus, porque está informado desses acontecimentos. Olha, o mundo está perdido, querido. É preciso você vir para Jesus para encontrar salvação. Hoje a gente vê o que acontece no mundo são coisas abomináveis aos olhos de Deus. Por isso que é tanta miséria, tanta destruição, tanta morte, porque o mundo está cada vez mais distante de Deus. A humanidade está andando em passos largos, distanciando-se de Deus. A gente vê hoje a humanidade vivendo com práticas que aborrecem a Deus, conceitos que aborrecem a Deus. É depravação moral, depravação espiritual. É muita coisa acontecendo que aborrece ao Senhor, o Criador de todas as coisas. Então, quero dizer a você, a forma como este mundo está vivendo, com as suas práticas, com o seu comportamento, com a perversidade que o mundo tem vivido hoje, a incredulidade das pessoas, a negação do Criador das pessoas, a desobediência, a reprovação dos homens em relação aos princípios de Deus,
tem sido coisas terríveis que têm levado o homem a sofrer essas consequências, aborrecendo a Deus, o Criador, aquele que estabeleceu princípios, forma de vida para o ser humano. A gente vê hoje as autoridades que deviam trabalhar para que se cumprissem as leis que fazem com que uma sociedade tenha paz e viva bem, aprovando leis aberradoras, aprovando leis que são abomináveis aos olhos de Deus. Nós temos visto a sociedade buscando viver conceitos, princípios que Deus abomina e aborrece. Tudo isso faz o homem sofrer as consequências que hoje a gente vê o mundo vivendo e sofrendo. Então eu quero dizer uma coisa para você, mas Deus não está parado em relação a isso. Deus não está de braços cruzados. Deus não está batendo palma com tudo que o mundo tem vivido, tudo que as pessoas têm vivido, praticado e buscando cada vez mais liberdade para viver o errado, destruindo os princípios de Deus, o que Deus estabeleceu para o homem com a família, como Deus estabeleceu a união de duas pessoas, homem e mulher. Tudo isso está sendo pervertido, destruído, e a gente vê o preço que a humanidade tem pagado, as consequências que a humanidade tem recebido em relação à desobediência à palavra de Deus, aos princípios que Deus deixou para o homem viver. Mas assim como Deus fez em Sodoma e Gomorra, assim como Deus fez no tempo de Noé, Deus vai fazer nesse tempo presente, nesse século presente também. Deus não vai aceitar essa forma de vida para todo sempre que a humanidade tem vivido. Deus está aborrecido, Deus está irado com essa humanidade. Não aconteceu ainda o maior e mais terrível acontecimento da terra, enviado por Deus, porque Deus ainda tem compromisso com a sua igreja, que está vivendo aqui nos princípios da sua palavra. Mas assim que Deus tirar essa igreja, que são as pessoas que se convertem ao Deus vivo através da sua palavra e crer naquele que Ele enviou, assim que Ele tirar essas pessoas daqui com o arrebatamento na volta de Cristo, então a ira de Deus será derramada sobre essa terra, queridos. Porque Deus é o Criador, é o Senhor. Ele está aguardando o tempo que Ele determinou para tudo se cumprir, o qual Ele determinou para se cumprir. A humanidade não vai viver essa vida perversa, abominável aos olhos de Deus, e no final triunfar, e no final ir para um descanso eterno. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Qual a realidade da vida das pessoas que partem deste mundo, não é? Vamos falar sobre isso hoje, sobre a realidade de quem parte deste mundo para a eternidade. Deus, Ele é terrível. Ele ama. O amor dele Ele demonstrou para salvar. Ele é justo e terrível para julgar os que não se submetem a Ele. Esse Deus não é um Deus criado da mente do homem. Esse Deus não é um Deus que as pessoas manipulam. Esse Deus é o Criador, que todos que não se submetessem a Ele irá dar conta de si mesmo a Ele naquele grande dia que está determinado. Então vamos tratar aqui, vamos voltar ao assunto, o tema. Eu queria só aproveitar essa oportunidade para trazer para você essa observação. Olha, vem coisa muito pior ainda sobre esta humanidade. Não fique esperando um paraíso aqui na terra, porque o que vem para a terra, o que está por vir sobre a humanidade, é coisa terrível, que o homem não vai suportar o que vai vir sobre a face da terra. Mas Deus quer dar um livramento a você. Deus quer tirar você desse momento. Deus quer livrar você dessa terrível situação. Ele está te dando a oportunidade. Então vamos tratar sobre esse assunto agora, sobre a questão da realidade de quem parte deste mundo. Vamos ler um texto da palavra de Deus, que está escrito aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27 ou 28, que diz assim a palavra de Deus: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado para os que o esperam para a salvação. Quero chamar a sua atenção para o versículo de número 27, que diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, e vindo depois disso o juízo. Olha, a
palavra de Deus está nos revelando que a vida humana, ela é única, ela é singular. Não existe pluralidade da vida humana. O homem vive uma só vida aqui neste mundo. E a partir do momento que ele parte deste mundo, ele segue para o juízo. Ele não volta novamente aqui para viver de novo neste mundo. Como ensina os conceitos religiosos, o conceito religioso da doutrina espírita, sobre a reencarnação, que as pessoas morrem e voltam a viver aqui neste mundo em outro corpo, até chegar a um estado purificado. Esse ensino é um ensino que é errôneo. A palavra de Deus não dá base a isso, não ensina isso. Então, a realidade não é essa. A realidade de quem parte deste mundo é uma realidade terrível. Então nós queremos trazer para você esse conhecimento. Não se volta mais aqui depois que vai. O homem que parte deste mundo, ele não volta mais, porque isso está ordenado não é pela igreja, não é pela religião, não é pelo pastor, nem pelo padre, nem pelo papa. Está ordenado por Deus o homem ter uma só vida aqui neste mundo, e depois dessa vida, ele seguir para o juízo. Esse juízo é para a condenação. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, você vai ver ele dizendo sobre isso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. No capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 18, diz assim a palavra de Deus: Pois, assim como por um só homem veio a ofensa e o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Olha, escuta o que diz a palavra. Pois assim como por uma só ofensa para a condenação veio o juízo. Então observe que a palavra de Deus está dizendo que o juízo veio para a condenação. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Então, aqueles que seguem o juízo, eles seguem o juízo para receber a sentença da condenação. Eu quero te dizer que se tu aceitar Jesus Cristo hoje, agora, tua alma vai estar livre do juízo automaticamente e instantaneamente. Após o momento que você recebe Jesus Cristo em tua vida, como teu único Senhor e Salvador, tua alma já está livre do juízo. Jesus, ele veio para essa finalidade. O homem que parte deste mundo, sem tomar essa decisão, ele já parte em condenação. Ele não terá a oportunidade de voltar aqui de novo para tentar purificar seus pecados, ou então para tentar viver uma nova vida aqui e reconciliar-se e buscar fazer o correto, buscar fazer o certo. Não, isso é um conceito errado. Você tem uma só vida neste mundo, e é nesta vida que você tem que aproveitar a oportunidade para reconhecer o teu Criador, voltar-se a Ele, convertendo-se, arrependendo-se da tua forma de vida, arrependendo-se do teu jeito de viver, entregando-se a Jesus para que Ele te restaure, para que Ele te dê uma nova vida, te faça novamente uma nova criatura e te dando a salvação, livrando você da condenação. Quero dizer para você, a realidade de quem parte deste mundo é terrível. Sem Jesus é terrível. Não adianta ficar preso, queridos, em conceitos religiosos, porque a religião ensina relatividades. São verdades criadas pelo homem. São relatividades, são verdades relativas que são criadas pela religião. Olha, existe uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta é a verdade de Deus. Deus, ele te dá conhecimentos que você precisa ter para ser bem-aventurado. Então, nesta hora, eu quero trazer para você esse assunto, esse esclarecimento. As religiões ensinam diversos conceitos religiosos. A verdade absoluta de Deus sobre esse assunto é muito importante você conhecer. Porque hoje a gente vê as pessoas dizendo o seguinte: olha, morre uma pessoa só porque era famoso, só porque essa pessoa era bonita, só porque essa pessoa era jovem, só porque essa pessoa não fazia mal a ninguém. Então as pessoas acreditam que ela foi para um bom lugar, que ela foi para um descanso eterno, que ela está lá feliz, que ela está lá vendo as pessoas aqui na terra e até intercedendo, ajudando. Ei, esse conceito é errado. Você precisa conhecer a verdade. Primeiro, quem parte deste mundo não tem mais
conhecimento do que acontece aqui, não consegue ver, não consegue mais ter nenhuma parte de nada que se faz aqui nesse mundo. Porque a pessoa que parte deste mundo, ele segue para o juízo. E é um lugar que ele fica reservado, aguardando o dia da sentença para receber a condenação eterna. Isso é terrível. Então as pessoas têm esse conceito. Olha, querido, Apocalipse capítulo 14, versículo 13. A palavra de Deus diz que bem-aventurados são os que morrem no Senhor, porque esses sim irão para um bom lugar e terão descanso da sua vida aqui na terra, das suas obras que viveram aqui, terão descanso das aflições que viveram aqui nesta terra. Mas a palavra diz que aqueles que morrem no Senhor, não fique preso a conceitos religiosos. A tua vida é muito importante, Deus quer resgatá-la. Você precisa buscar o Senhor enquanto é tempo, como está escrito na palavra de Deus, lá no profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto ele está perto. Você precisa fazer isso enquanto está aqui vivendo. Você precisa fazer isso enquanto tem esta vida que Deus está te dando. Não é para tu pecar, para tu dormir, acordar e continuar no erro. É para tu reconhecer o teu Criador, se arrepender dos teus pecados e voltar-se a Deus pelo único caminho que Ele colocou. Caminho esse que não é o da religião que você está seguindo. Caminho esse que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para que você, quando sair deste mundo, quando partir deste mundo, a tua realidade seja outra. Porque há duas realidades para quem parte deste mundo. Uns partem para o descanso eterno. Sim, existe o descanso eterno. Existe um lugar maravilhoso para todos aqueles que partem em Cristo, que aqui foram fiéis, que aqui lutaram para viver sua palavra, que renunciaram os conceitos religiosos, que renunciaram suas vidas, que renunciaram os seus prazeres para viver a vontade de Deus, na fé e a obediência à sua palavra. Então existe um lugar sim maravilhoso para esses. Não é porque o homem foi caridoso, não é porque o homem foi famoso, não é porque o homem teve dinheiro que vai para o céu, que vai para um lugar de descanso eterno. O dinheiro não garante o homem lugar eterno, descanso eterno. A fama não garante o homem descanso eterno. O homem ser bonzinho e fazer caridade não garante o homem o direito eterno, da vida eterna. Quem garante o homem o direito da vida eterna é Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho para essa finalidade, porque todo aquele que nele crê terá a vida eterna e não entrará em condenação. Você pode ver isso lá na carta, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Leia do versículo 16 até o 18, 19. Você vai ver que revelação maravilhosa da palavra de Deus. Então eu quero te dizer o seguinte, a realidade sobre a realidade de quem parte deste mundo, sobre aqueles que já foram para a eternidade. Aonde estão? Como estão? Então você precisa saber disso. Deus, Ele quer que você conheça a verdade sobre isso. Está escrito na palavra do apóstolo Paulo, na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 2, no versículo 3, da carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, que a vontade de Deus é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade para que possam ser salvos. Deus, Ele quer, Ele tem esse desejo, que você conheça a verdade, mas não a verdade dos homens, que é mentirosa, mas a verdade absoluta de Deus. Porque seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Você precisa crer na verdade absoluta, que é a verdade de Deus. Deus, Ele quer que você conheça isso, para que você venha realmente saber da realidade em que você está, conhecer e tomar uma decisão. Olha, amigo, todos os conceitos doutrinários sobre o assunto da existência do homem pós-morte são vã, porque são ficção, são coisas criadas da imaginação do homem, da mente do homem. Mas Deus quer que você conheça a realidade sobre isso. Eu quero te dizer uma coisa: todo aquele que parte deste mundo sem Jesus, ele pode ter sido famoso, ele pode ter tido muito dinheiro, ele pode ter sido uma pessoa que fez muita caridade, teve muitas instituições filantrópicas de caridade, mas se esse homem não entregou-se a Jesus Cristo, se a sua fé não estava em Jesus, na palavra de Deus, o destino dele na eternidade, com certeza, eu digo isso pela verdade da palavra de Deus, o destino dele é terrível.
pode fazer homenagem, pode fazer orações, reza, sacrifício pela alma de quem morreu, que isso não vale de nada. Porque a realidade daqueles que partem desse mundo sem Jesus é essa, que ele vai para um lugar eterno de sofrimento, distante da presença de Deus, aguardando o dia da condenação eterna. Que condenação é essa? A sentença do homem estar eternamente longe da presença de Deus, sem desfrutar da paz, do gozo e da vida perfeita que Deus quer dar ao ser humano. É o que diz a palavra de Deus, que o homem está ordenado a viver uma só vida neste mundo, depois daqui ele segue para o juízo. E por que o homem vai para o juízo? E por que o homem está dentro de uma condenação? Porque o homem pecou. Todo ser humano é pecador. Ele pode ser a pessoa mais religiosa que for, ele é um pecador. Ele precisa de Jesus. Existe na Bíblia exemplos de homens que eram muito religiosos, mas Deus precisou, com a sua graça, fazer esses homens conhecer Jesus, para que eles pudessem alcançar a vida eterna, o perdão de seus pecados. Por exemplo, Cornélio era um homem religioso, fazia caridade, dava esmola, mas esse homem pensava que ia alcançar a vida eterna através desse caminho. Mas foi necessário Deus enviar Pedro até Cornélio, para que Pedro ensinasse a Cornélio qual era o caminho que fazia o homem ser purificado dos seus pecados e alcançar a vida eterna. E Pedro mostrou que o homem só receberá o perdão dos pecados em Jesus Cristo, crendo nele, para receber o perdão dos pecados e ser livre da condenação eterna. E por que o homem está condenado? Porque lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos pecaram. Olha, queridos, seja papa, seja pastor, seja padre, seja criança, seja adulto, seja ancião, todos são pecadores. Todos estão condenados por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E o texto da palavra de Deus nos ensina que Deus olhou dos altos céus, não viu um justo sequer na face da terra. Não viu um homem isento de pecado. Foi por isso que ele enviou seu filho Jesus, isento de pecado, nascido de um ventre de uma mulher pecadora, mas nunca pecou. Jesus nunca pecou, ele nasceu do ventre de uma mulher pecadora, mas nasceu de uma natureza santa, divina, purificada, porque ele nasceu gerado pelo Espírito Santo. Ele não foi gerado por homens, como nasce todos os homens na terra normal. Jesus foi um homem especial, que não nasceu de uma relação humana. Ele nasceu do poder de Deus, que usou o ventre de uma mulher chamada Maria, para que fosse gerado um homem perfeito na face da terra, para que este homem fosse o justificador de todos os pecadores. Pois está escrito assim na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Escuta o que diz a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A partir de Adão, todos os homens é pecador, porque Adão é o pai da humanidade, Adão é o pai dos pecadores. Escuta uma coisa, Eva, a esposa de Adão, o primeiro homem que Deus criou, é a mãe dos pecadores. Quem é mãe de pecador é Eva, que era uma pecadora também. Mas Jesus Cristo, ele veio para purificar os pecadores, remir os pecadores, livrando da sua culpa, pagando a sua dívida com o Criador e justificando esse homem, esse pecador, para que esse pecador tenha direito a estar em comunhão com Deus e, quando deixar este mundo, não sofrer a condenação, mas partir para a vida eterna em comunhão com Deus, vivendo eternamente com o Senhor nos altos céus. Aleluia! Glória a Deus! Então você precisa conhecer isso. Jesus, ele nasceu isento de pecado, como diz o texto na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, no versículo 25, diz assim: o qual, falando de Jesus, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então Jesus, ele morreu, ele veio como o Cordeiro de Deus, puro e imaculado, para tirar o teu pecado, para ser oferecido em sacrifício, para que o sangue dele fosse derramado, aspergido sobre o altar, para purificar você e eu de sua culpa. Olha, querido, a realidade de quem parte deste mundo sem Jesus é terrível. Você precisa entender isso.
Não fique acreditando que você vai para um purgatório. Não acredite que você vai para uma vida onde você vai reencarnar e viver aqui novamente. Não pense que você vai viver aqui no paraíso na terra depois. Não pense que você vai receber a felicidade eterna porque você está sendo fiel à sua religião, está praticando caridade, está dentro de uma organização que te ensina o caminho que você vai encontrar a felicidade eterna. Sem Jesus, você está perdido. É preciso crer em Jesus Cristo. É preciso acreditar em Jesus para que depois que você morra, você siga, não para o juízo, mas que você siga para o gozo eterno, o descanso que Deus tem oferecido a todo aquele que recebe o seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador e passa a viver uma vida de fé e obediência a Ele aqui neste mundo. Então, essa é a realidade de quem parte deste mundo sem Jesus. A palavra de Deus diz lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 36, aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não tem o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Escuta, olha o que a Bíblia nos revela. Quem tem Jesus Cristo tem a vida eterna. Mas quem não tem a vida eterna, terá a ira de Deus para sempre. De eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Isso é terrível. É por isso que o homem precisa de Jesus. Escuta uma coisa, vem aqui mais pertinho de mim. Você precisa de Jesus, é para isso. Você não precisa de Jesus para estar afiliado a uma religião. Você precisa de Jesus para ter vida eterna. Para que a tua alma não desça para o inferno. Para que a tua alma não venha sofrer a condenação. Você precisa de Jesus, precisa lutar pela fé que salva a tua alma para que você não pereça a condenação eterna. Muita gente está buscando Jesus para ter casa, carro, vida boa aqui nesta terra. Mas Jesus veio a esse mundo, não foi para dar vida boa a ninguém aqui. Jesus veio a esse mundo para salvar o perdido pecador, eu e você. Então, nesta hora, você precisa conhecer a realidade para que você não parta deste mundo sem Jesus. Como você está? Alguém perguntou assim: olha, o que acontece quando o homem parte deste mundo sem Jesus? E alguém respondeu: o que acontece é que ele parte sem salvação e segue direto para a condenação eterna. Porque o homem neste mundo, pela incredulidade dele, ele pode até viver sem Jesus, mas será terrível para esse homem morrer sem Jesus Cristo. Por isso que é importante, a Bíblia nos ensina que Deus ele não se entristece com a morte do crente. A Bíblia diz que Deus não deseja a morte do ímpio, antes que o ímpio se converta. Mas a Bíblia nos ensina, lá no Salmo 116, versículo 15, que a morte dos crentes traz para Deus alegria. Deus ele tem alegria quando desce, quando parte um crente. Não importa como ele morreu, assassinado, de acidente, morte natural ou violência, não importa. Porque o que importa é que a alma dele está salva. O corpo pode morrer de qualquer jeito, porque esse corpo ele vai perecer, mas Deus tem um corpo glorificado, eterno, perfeito, para todo aquele que for fiel aqui nesta vida, enquanto aqui estiver crendo em Jesus Cristo. Então, mas a realidade de quem passa sem Jesus é tormento eterno. Deixa eu ler um texto para você muito importante. Olha, querido, Jesus, ele nos trouxe a revelação da verdade sobre a realidade de quem parte deste mundo sem salvação. Observe que Jesus, ele, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, Jesus ele traz uma informação, uma revelação muito grande para a gente, muito importante para cada um de nós. Ele mostra a realidade de quem parte deste mundo, duas realidades, a de quem parte deste mundo sem Jesus e a de quem parte deste mundo com ele, com Jesus. Jesus fala ali que ali, muitos falam que é parábola, o texto dentro das escrituras, a epígrafe está dizendo parábola, mas na verdade, no texto original, não tem epígrafe. Porque isso não é uma parábola, isso é um fato que Jesus narrou. Ele, como Deus, ele teve o poder, a autoridade de narrar esse fato. Um homem não podia narrar esse fato. Um homem não podia ver como estava outra pessoa que morreu na eternidade. Mas Jesus é Deus. Ele conhece como estão todos aqui e no outro lado.
Então Jesus ele narra esse fato aqui, mostrando a realidade de quem parte deste mundo. Existia dois homens, ele fala aqui, de um rico e um pobre. Jesus não está condenando quem é rico. Jesus mostra aqui a escolha do homem rico. Ele acreditou no seu conceito, ele acreditou no ensino que ele tinha, ele colocou a sua vida nas coisas deste mundo, desprezou a palavra de Deus. Esse homem vivia uma vida esplêndida, regaladamente, folgada, tinha tudo que lhe fosse necessário nesta vida, porque ele tinha o dinheiro, ele tinha a condição financeira, mas ele não tinha algo que era muito mais importante na vida dele. Era o conhecimento da palavra de Deus, porque ele desprezava esse conhecimento. Ele não aceitava esse conhecimento. Então, Jesus ele fala de outro homem chamado Lázaro, um pobre, que vivia uma vida sem condições financeiras, socialmente uma vida miserável. Mas esse homem tinha sua fé na palavra de Deus. Esse homem vivia os conceitos da palavra de Deus. Esse homem não podia ter condição financeira boa, mas ele tinha uma fé viva que lhe garantiu uma riqueza eterna quando ele partiu deste mundo, na palavra de Deus. E Jesus diz que os dois morreram. E Jesus mostra o caminho que um seguiu e o caminho que o outro seguiu. Jesus narra o destino de Lázaro, que os anjos vieram e levaram Lázaro para o seio de Abraão. Eu queria poder ter tempo para explicar mais dentro desse vídeo sobre essa questão, mas eu quero te dizer, observe que Jesus mostra o destino de Lázaro. Foi para o seio de Abraão. Por que Lázaro foi levado para um lugar de repouso, de descanso? Não foi porque ele era pobre, ele era coitadinho, não. Foi porque, mesmo com a necessidade financeira que ele tinha, socialmente, miseravelmente, mas espiritualmente ele era rico, porque ele acreditava na palavra de Deus e vivia a sua vida dentro dos conceitos da palavra de Deus. Então, quando ele morreu, ele adquiriu, ele recebeu como consequência o descanso eterno. Mas o rico, diz o texto, Jesus narrando, revelando essa verdade, o rico partiu para o tormento eterno. E lá ele estava consciente do lugar, da aflição que estava vivendo, do lugar terrível que estava vivendo. E de repente ele pede para que os irmãos não fossem para lá também. Porque quem parte deste mundo não perde a consciência não, queridos. Parte consciente. Porque o homem vai dar conta de Deus, de tudo que ele viveu aqui. Ele vai ser consciente do que ele vai estar sofrendo, do que ele vai receber. Ele vai ser consciente porque recebeu. E o rico, ele estava em tormento. Por quê? Não era porque ele era rico, que Deus não condena a riqueza. O que Deus condena é o amor à riqueza, é o apego à riqueza, desprezando aquele de quem nós dependemos e de quem nós somos carentes e necessitados. Não é do dinheiro, é do Deus que sustenta tudo e que supre todas as nossas necessidades. Então, o homem rico, ele foi para o tormento, então há dois destinos eternos. O homem pobre, Lázaro, porque acreditou na palavra de Deus. Você vai ver essa realidade, porque Lázaro foi para o seio de Abraão. No texto, em Lucas capítulo 16, eu vou te mostrar porque Lázaro foi para o seio de Abraão e porque o rico foi para o Hades, que é o receptáculo dos espíritos encarnados que sai deste mundo sem Jesus, as cadeias da escuridão. Sabe por que o rico foi para o inferno? Porque ele não dava valor à palavra de Deus, desprezava a palavra de Deus. O texto que me faz ver essa verdade está aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 16, no versículo 30. É respondido para ele assim, e disse-lhe Abraão, lá eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico pede agora para que alguém avise os irmãos dele sobre a realidade da vida pós-morte de quem parte deste mundo sem Jesus. O rico pede para que os irmãos dele sejam avisados para que não venham para esse lugar, para que não fossem para aquele lugar onde ele foi. E é respondido para o rico, olha, lá eles têm Moisés e os profetas. Eles precisam ouvir, acreditar. Moisés e os profetas naquele tempo, era a palavra de Deus que era pregada. Eram as escrituras que era pregada para o povo acreditar. O rico não acreditou. Então, foi dito para ele que os irmãos deles, para não vir para aquele lugar que ele foi, para não descer também, para não estar naquele lugar que ele foi, enquanto eles estivessem vivos, ele precisava crer na palavra de Deus,
para que eles não fossem para aquele lugar. O rico foi para aquele lugar porque enquanto estava vivo, ele não crê na palavra de Deus. Então eu digo para você a realidade da vida, a realidade de quem parte deste mundo, irmão, é terrível para aqueles que partem deste mundo sem Jesus. A realidade é essa. O homem, ele está destinado, por causa do pecado, à condenação eterna. A condenação eterna é esta, que o homem sem Jesus vai passar a sua eternidade distante da presença de Deus, sofrendo a punição eterna, porque essa é a punição eterna. E o homem sem Deus, ele não tem paz, ele não tem felicidade. É por isso que essa humanidade vive atribulada, é por isso que essa humanidade vive em tormento, em perturbação. E isso ainda não é nada, porque está por vir o pior. Porque estão cada vez mais distante de Deus, distante de Deus. Quero dizer a você, entrega teus caminhos ao Senhor Jesus, que Ele quer te restaurar. Meu amigo, a palavra de Deus está aqui nos revelando. Não adianta ninguém querer trazer outro esclarecimento, acreditar na sua imaginação. Não, mas o melhor lugar é esse. Não, não vai ser esse. O que prevalece é o que diz a palavra de Deus. O homem crendo ou não, o homem acreditando ou não, não vai mudar. E nem vai fazer a palavra de Deus cair por terra. E nem tampouco a palavra de Deus vai se deixar de cumprir pela incredulidade do homem. Crendo o homem ou não, a palavra de Deus é a verdade. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus irá se cumprir. Quem crê será bem-aventurado, quem não crê será condenado. Foi o que disse Jesus, amigo. Então, Jesus nos revela qual é a realidade daqueles que partem deste mundo. Aonde estão e como estão. Quero dizer a você, se você ama você mesmo, porque está escrito na palavra de Deus, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento é ama-te o próximo como a ti mesmo. Primeiro você tem que amar a você mesmo. E se você ama a você mesmo, você vai tomar uma decisão nesse momento, entregar a tua vida a Jesus, para que Ele resgate a tua alma e que você não seja condenado, e que você seja liberto da condenação eterna. Amigo, vem aqui pertinho, quero te dar um conselho. Vou te dar agora, nesse momento, um conselho muito importante para você. Ainda tem tempo para você buscar o Senhor para salvar a tua alma. Invoca o nome do Senhor enquanto Ele ainda está perto. Ele quer te dar a vida eterna, Ele quer te livrar da condenação, Ele quer mudar a sua situação. Porque Jesus disse lá em João, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5, versículo 24, Jesus disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Só Jesus pode mudar a tua situação. Ninguém nem nada neste mundo pode mudar a tua situação. A realidade de quem parte deste mundo sem Jesus é terrível. Se você quer descanso eterno, se você quer felicidade eterna, se você quer estar no bom lugar depois que sair desse mundo, você precisa de Jesus. Não adianta o Papa, o padre, o pastor orar pela tua alma depois que morrer, que a tua alma não vai ter mais nenhum benefício das coisas que se faz aqui nesta vida, nem por ninguém, se não aceitares a Jesus. A tua alma precisa de Jesus Cristo enquanto você está aqui vivendo nesse corpo. Quando você deixar esse corpo, que é a morte, que é a separação do espiritual e do material, quando você sair desse corpo, você vai partir para uma eternidade. Se não aceitar Jesus, sem Deus. Terrível. Então não adianta você estar se apoiando no que a tua religião está apresentando se não for Jesus Cristo. Não adianta extremoção, não adianta sacrifício pela alma de quem morreu, não adianta reza, missa nem vela. Isso não vai trazer conforto à alma de ninguém. Sem Jesus o homem está em tormento eternamente. Ninguém pode mudar isso. Porque quem determinou não foi o homem, não foi a religião. Quem determinou foi Deus. Ninguém, nem nada pode mudar essa verdade. A realidade de quem parte deste mundo sem Jesus é essa. Se você quer descanso eterno, entrega a tua vida a Jesus enquanto é tempo. Ninguém pode salvar a tua alma. Jesus disse isso lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículos 26 e 27. Perguntaram a Jesus como era que os homens poderiam se salvar. Jesus disse: para o homem isso é impossível, mas para Deus não. Só Deus pode salvar a tua alma. Por isso é que Jesus, Ele te convida, Ele está dizendo: vinde a mim, você cansado e oprimido, que Ele quer dar paz na tua alma. Ele quer te dar vida em abundância, essa vida eterna. Olha,
Não se deixe ser conduzido por conceitos religiosos. Se conduza pela palavra de Deus. Você está semeando pelo conselho de quem? A palavra de Deus é o melhor caminho a você seguir. Olha, querido, a doutrina verdadeira é a palavra que está aqui nos trazendo a realidade de Deus. Essa é a doutrina que você tem que seguir para ser salvo. Portanto, nesta hora, eu quero te pedir, analise tudo que foi falado aqui. Use a inteligência que Deus te deu. Você é um ser racional, que tem inteligência para discernir o certo e o errado. Muitas vezes o homem está no errado e sabe que está errado, mas a escolha dele é continuar no erro. A verdade absoluta está aqui, revelada na palavra de Deus, sobre qualquer assunto espiritual. A realidade de quem parte sem Jesus é essa. Morreu sem Jesus, condenação eterna, inferno. Com Jesus, vida eterna, céu, que é o lugar de felicidade, de gozo e de paz. Portanto, qual caminho você escolhe? Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 24, está escrito assim: ao entendido, o caminho da vida está para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. Que nesta hora você seja sábio e entendido pela palavra de Deus, para você se conduzir para o caminho da vida que está para cima. Jesus é quem te conduz nesse caminho. Portanto, que Deus continue te abençoando. O evangelista Wellington Ramos termina esta instrução mais uma vez. Qual a realidade de quem parte deste mundo? Agradecendo a Deus por você que ouviu. Compartilhe, divulgue mais. E Deus continue te abençoando. Vou orar para que Deus abençoe a tua vida por meio desse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço, obrigado por essa instrução. Abra a mente dessa pessoa e abençoa ela com o teu conhecimento, para que ela alcance a vida eterna e seja livre da condenação. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Ajuda essa pessoa, que ela é carente do teu socorro e da tua misericórdia e da tua graça. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Amém.